Nessa resenha da bola, sexta-feira, dia 29 de maio de 2026, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a Copa Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Ele vai dar também a sua opinião sobre a final da Champions League. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e uma análise mais ampla de como ele vê esse campeonato brasileiro até o momento, agora que vamos ter essa interrupção para a Copa do Mundo, o Mundial de Seleções. E Fernando César não, e Robinson Lessa vai também fazer uma análise mais ampla da Copa Libertadores da América até o momento, com o sorteio, né? Como é que ele viu os confrontos aí da próxima fase, quartas de final. Tudo isso é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola. E sem perder tempo, eu vou dar um pulo ao Rio de Janeiro, de Gandra, norte de Portugal, para o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Meu caro Antônio Manuel Góes. E você chegando para analisar, para passar, melhor dizendo, aí a situação da Libertadores da América, o sorteio com os jogos, vai passar os confrontos. O sorteio que ocorreu nessa sexta-feira, 29, em Assunção, no Paraguai. Grandes jogos aí com 5 equipes do Brasil presentes na fase quartas de final. E também Brasileirão e a sua opinião da grande final da Champions. Sua opinião e você passando aí mais informações, é claro, desse grande jogo muito aguardado, sábado, dia 30, de um lado Paris Saint-Germain, do outro Arsenal. E Antônio Manuel, um abraço. Olá, gente ligada na resenha da bola. Com o Flamengo dono da melhor campanha entre os participantes na fase de grupos da Libertadores, 16 pontos, 5 vitórias e o empate, garantindo jogos de volta em casa na sequência da principal competição da Conmebol, foi realizado nesta sexta-feira em Assunção o sorteio das oitavas de final, cujos confrontos serão levados a cabo entre 12 e 20 de agosto. Jogos de ida: Rosário Central e Corinthians, Estudiantes e Universidade Católica, Tolima e Independiente del Valle, Cruzeiro e Flamengo, Platense e Coquimbo Unido, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro Porteño, e Fluminense e Rivadavia. Virando a página, clubes da Série A, com jogadores liberados desde a última sexta-feira para as seleções participantes da Copa do Mundo. Flamengo, 9, 4 brasileiros e 5 estrangeiros. Palmeiras, 8 estrangeiros. Atlético Mineiro, 6 estrangeiros. Internacional, 4 estrangeiros. Botafogo, Grêmio e Santos, 1 brasileiro cada. E Corinthians, 1 estrangeiro. Diferentemente do resto do planeta, onde as competições são interrompidas por conta dos clubes que cedem jogadores às respectivas seleções nacionais, a CBF agiu com mão de ferro para manter a 18ª rodada do Brasileirão Série A nesse fim de semana, após o início da preparação do time de Ancelotti para o amistoso desse domingo diante do Panamá no Maracanã, com a leniência dos principais interessados, afora o pleito isolado do Flamengo, rejeitado liminarmente pela intransigência descabida da entidade nacional. Vamos então à 18ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras, os mais desfalcados. Nesse sábado, no Maracanã, Flamengo e Coritiba. Na Arena da Baixada Curitibana, Atlético Paranaense e Mirassol. Em Porto Alegre, Grêmio e Corinthians. Na Vila Belmiro, Santos e Vitória.
No domingo, em São Januário, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Em Bragança Paulista, Bragantino e Internacional. No Nubank Parque, Palmeiras e Chapecoense. Em Belém, Clube do Remo e São Paulo. E no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. Para completar, Antônio Júnior, a surreal apresentação de Neymar na Granja Comari, Teresópolis, com lesão grau 2 na panturrilha, ainda assim mantido pela comissão técnica de Ancelotti entre os convocados. Prova incontestável de que, mesmo bichado, o controverso jogador está na lista dos milagres desejados para a empreitada mentirosa do tal Hexa. Em tempo, o futebol brasileiro já conquistou 5 Copas, é verdade, mas só é bi de 1958 e 62. Nada de tri, tetra e penta. Tudo começou com um marketing mentiroso da TV Globo em 1970 para bajular o troglodita Garrastazu Médici, general de plantão em Brasília nos anos de chumbo da ditadura militar. E por fim, a decisão da Champions League Europeia nesse sábado no estádio Ferenc Puskás de Budapeste, capital da Hungria. Clube francês mais vitorioso em títulos internacionais, o Paris Saint-Germain, bateu na trave na badalada era Messi, Neymar, Mbappé e só conquistou o troféu do principal torneio do futebol europeu na última edição, 2024-2025, quando goleou por 5-0 a Inter de Milão. Recém-vitorioso na Premier League inglesa, o Arsenal jamais conquistou uma Champions League, embora tenha sido o clube inglês recordista em participações no principal torneio da UEFA. Aposto minhas fichas na vitória do Paris Saint-Germain nesse sábado. O time comandado por Luiz Henrique, vencedor do Mundial de Clubes do ano passado no Catar, ao derrotar o Flamengo na decisão por pênaltis, é um coletivo formado por astros de primeira grandeza do futebol europeu, todos titulares a partir da França, de suas seleções nacionais que disputarão a próxima Copa do Mundo. Sou mais um PSG nessa final de Champions League, Antônio Júnior. Eu também considero o Paris Saint-Germain, o PSG, como favorito. Para ser bem claro, o Arsenal tem uma bela equipe, pode ganhar? Claro que pode, gente. Quando a gente coloca uma opinião, é aquilo que a gente percebe, a nossa opinião com relação ao tipo de jogo, enfim, aos desempenhos. O Arsenal tem uma grande equipe, mas eu acho que o Paris Saint-Germain tem mais condições, tem mais argumentos para chegar ao título. Mas é claro, final é final, tudo pode acontecer. E aí, meu caro Fernando César, como é que você analisa, hein, Fernando, esse campeonato brasileiro chegando na sua reta final, primeiro turno, né? Ainda vai faltar um jogo ainda, mas chegando praticamente na final. Quem está melhor, quem está mantendo a média do que se esperava, quem está decepcionando? Quero lhe ouvir, Fernando, um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E vamos então para a derradeira rodada desse campeonato brasileiro, que vai ter agora uma parada de 50 dias durante o período da Copa do Mundo. E a gente, claro, pode fazer algumas avaliações praticamente no complemento do primeiro turno desse campeonato brasileiro com relação às surpresas e até algumas decepções dentro desse campeonato brasileiro. Com relação àquelas equipes que apontávamos como favoritas a brigar pelo título desse campeonato brasileiro, até aí se confirma o prognóstico de todos nós, Júnior, ou seja, o protagonismo ele vem desde o início
do Campeonato Brasileiro até aqui, com a dupla Palmeiras e Flamengo, e isso era o esperado diante dos elencos que essas equipes possuem e pelo investimento já nos anos mais recentes que tanto Flamengo como Palmeiras vêm realizando para fechar exatamente seus elencos, quer na comissão técnica, quer na contratação dos jogadores. Então, até aí, nenhuma surpresa. Creio que essa briga ela vai continuar, inclusive no retorno da Copa do Mundo. E eu aponto, pelo que vem rendendo até aqui, correndo por fora a equipe do Fluminense. Com relação às surpresas também dentro desse campeonato brasileiro, os nossos representantes aqui do Paraná, tanto o Atlético, que ocupa hoje um quarto lugar, está dentro da zona da Libertadores, somando 27 pontos, vem com um rendimento muito bom sob o comando do Odair Helma. E o mesmo vale para a equipe do Curitiba, que na montagem do seu elenco e na contratação do Fernando Seabra, o técnico pode ser apontado sim como a revelação dentro desse atual Campeonato Brasileiro. Vamos ver se no retorno após a Copa do Mundo o Curitiba vai continuar com esse aproveitamento, com esse rendimento, principalmente nos jogos fora de casa. Como decepção, não tenho medo de apontar o Corinthians, pelo elenco que tem, já mexeu, inclusive recentemente, no seu comando técnico. O Corinthians ocupando um 15º lugar, muito perto da zona de rebaixamento, não deixa de ser também uma decepção. E as outras duas decepções, sem dúvida, pela colocação Vasco, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ocupando um 16º lugar com 20 pontos, e o outro, o Santos, esse sim, abrindo a zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar com 18 pontos. Para finalizar, o outro acontecimento que mexe com as atenções, a final da Champions League. Eu confesso a você que nesta final, entre o Paris Saint-Germain e o Arsenal, me agrada mais o futebol praticado pelo PSG. Mas são dois gigantes do futebol e claro que, além da qualidade técnica individual e de conjunto dos dois times, o lado emocional dos seus jogadores pode pesar nesta grande final, Júnior. Legal, Fernando César, eu também vou na mesma linha. O que eu disse para Antônio Manuel, repito para você. Acho que, a priori, na minha opinião, o Paris Saint-Germain tem mais condições, tem mais argumentos para ganhar. Agora, o Arsenal tem uma grande equipe, campeão também da Premier League, o Paris Saint-Germain campeão francês, pode chegar lá e derrotar. O Paris Saint-Germain tem todas as condições, mas considero o Paris também como favorito. E você, meu caro Robinson Lessa, vamos dar uma pulinha até Penedo, Alagoas, nordeste do Brasil, fazendo uma análise aí da Copa Libertadores da América. Como é que você viu esses confrontos, agora das quartas de final? Quem foi, digamos, quem pegou um adversário teoricamente mais fraco, quem tem uma situação mais complicada? Grandes jogos, hein, meu caro Robson? Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola.
estamos chegando aqui para falarmos um pouco sobre a Copa Libertadores 2026, edição essa que teve os seus times já definidos para a próxima fase, as oitavas de final, etapa essa que será disputada no sistema mata-mata e que só será realizada no mês de agosto, após o encerramento da Copa do Mundo. Mas hoje a Conmebol, inclusive, já sorteou os confrontos. Os 6 times brasileiros que estão disputando, todos eles avançaram de fase, né? Então, o futebol brasileiro, que já vem dominando nessa década o cenário continental, continua dando as cartas. Nós estamos realmente vivendo um bom momento em termos de continente sul-americano. É bem verdade que o nosso futebol é bastante decadente em relação a outros centros mais desenvolvidos, principalmente em relação ao velho continente. Mas Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense e Mirassol carimbaram seus respectivos passaportes para a próxima etapa do mais importante torneio continental sul-americano. Melhor campanha, indiscutivelmente, foi a do Clube de Regatas Flamengo. Melhor campanha não só dos times brasileiros, mas de toda a competição. O rubro-negro carioca realmente mostrando que é um dos fortes candidatos ao título, mais uma vez, deitou e rolou e garantiu a sua classificação até com antecedência e relativa facilidade. Uma surpresa positiva para mim foi o Mirassol, uma equipe de uma cidade tão somente 50, 60 mil habitantes, um neófito nesse tipo de torneio, fez uma bela participação, garantiu a classificação, garantiu a vaga com uma rodada de antecedência, então é uma campanha digna de aplausos, mesmo ciente de todas as limitações que tudo faz crer. Não vá muito longe, mas já conseguir uma classificação foi um feito memorável para a equipe do interior paulista. Uma decepção para mim, nosso modo de entender, foi a caminhada do Fluminense até aqui. Estamos falando, fazendo análise em termos de fase classificatória. O Fluminense, para mim, deixou muito a desejar. É um time que vem entre os top 5 do Campeonato Brasileiro já de há muito e realmente se classificou na última rodada, numa situação quase que dramática. Mas avançou, agora começa um mata-mata, é outra competição, o tricolor das Laranjeiras poderá sair bem e, quem sabe, seguir adiante, surpreendendo muita gente. Corinthians, um futebol feijão com arroz, muito pragmático, começou bem, mas na reta final perdeu, inclusive a última rodada para a Platense dentro da Neoquímica Arena. É uma interrogação diante da limitação que vive o time corintiano. Então, Palmeiras também só se classificou na última rodada, foi uma surpresa negativa, porque o Palmeiras nos últimos anos tem sido destaque pela melhor campanha de toda a fase classificatória nas últimas competições. Vamos ver. A grande atração agora, depois do sorteio de hoje, sem sombra de dúvida, nas oitavas de final, o duelo envolvendo 2 brasileiros, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, com o primeiro jogo no estádio do Mineirão e o segundo confronto no estádio Maracanã. Sem sombra de dúvida, um duelo que promete muitas emoções e, quem sabe, dará uma moral suficiente àquele time que sair vencedor de almejar chegar à final da competição. Por hora é só, um forte abraço e até a próxima, pessoal! Ok, meu caro Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, analisando e também a situação da Libertadores até o momento e esses confrontos que vão ocorrer apenas depois da Copa do Mundo, do Mundial de Seleções, ou seja, em agosto.
Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!